Eu fiz o primeiro vídeo do meu canal e ele foi relativamente bem. E agora eu tô há um mês sem fazer vídeo. Quer dizer, um pouco mais de um mês, né? Não, acho que é, é um pouco mais de um mês, vai fazer quase 2 meses. Mas antes de fazer 2 meses eu pretendo postar esse vídeo, se não um pouquinho depois. Mas, então é isso. Eu continuei fazendo os cursos da EBAC. Eu ainda não cheguei no ponto de poder realmente pegar o programa de empregabilidade, mas deu para ver bastante conteúdo e agora eu vou falar um pouco sobre aqui no vídeo. Então tá, alguns pontos que eu tenho que falar. Nesse meio tempo, eu tava trabalhando como garçom, inclusive. Eu saí desse trabalho e agora eu tô trabalhando numa empresa própria minha e em algo que eu vou ganhar um dinheiro a mais. Eu ganhava bem, relativamente bem, como garçom pro padrão brasileiro, o que não significa muita coisa, né? Tipo, você ganhar bem pro padrão brasileiro, porque um cara que ganha US$ 1.000 ganha muito mais do que muita gente, mas US$ 1.000, em teoria, não é muito dinheiro, porque a gente gasta praticamente tudo em dólar, aqui as coisas são bem caras, e a qualidade de vida que você vai ter com US$ 1.000 ou R$ 6.000 é muito difícil dependendo da área que você mora, mas isso é assunto para um outro vídeo. Na área que eu moro, por exemplo, que é no interior do estado de São Paulo, o aluguel mais barato é R$ 1.500, e é um lugar minúsculo, mas isso é um assunto para outro vídeo. E eu ganhava relativamente bem e agora eu vou ganhar muito melhor, o que vai dar para eu poder botar bastante dinheiro aqui no canal. Não bastante, mas mais dinheiro, entendeu? Vai dar para botar um dinheiro a mais, pelo menos um dinheirinho por mês para eu comprar um microfone novo. Esse daqui é bom, mas ele não é tão bom assim, então eu precisaria comprar um microfone novo, um headset que eu não tenho. Eu tenho um foninho aqui que eu comprei faz uns 3 anos e ele é bom. Eu paguei até bem nele. Mas aí eu vou começar a fazer mais vídeos no canal e podendo explicar um pouco mais sobre os vídeos da EBAC. Então você aí se inscreve, porque o que aconteceu para você que não viu o último vídeo? A moral da história é, na Black Friday eu comprei 2 cursos pelo preço de um. Eu tô comprando ele, inclusive uma coisa que eu não lembro se eu falei no vídeo antigo, mas eu tô comprando ele parcelado em várias vezes. Inclusive eles só precisaram de alguns dados meus. E com esses dados, e eu nem tenho meu nome tão bom assim, meu score é relativamente baixo por causa de várias movimentações que eu não tive. E aí eles estão cobrando um valor assim por mim, uma mensalidade, que inclusive tá saindo mais caro realmente do que o preço do curso se eu pagasse à vista, mas isso é óbvio. E aí eu tô pagando ele em 24 vezes, são 24 vezes de 240, o que vai aparecer a conta aí na tela, e o preço eu acho que é um preço justo pelo conteúdo e pela promessa. Se a promessa deles realmente der certo da questão da empregabilidade, eu vou estar com um serviço onde eu vou estar ganhando inicial uns 2.500, 3.000, que é o valor de desenvolvedor full stack Python, que foi o curso que eu escolhi, porque é um curso melhor para a área, porque eu estava entre esse curso do full stack Python ou o curso do Unreal, mas como eu queria focar primeiro em ser um programador para depois ir mais para a área de games, já que a área de games é algo extremamente difícil de entrar, já está muito difícil de entrar no mercado de trabalho na parte de programação, na parte de games fica complexo, é difícil, não é fácil, você tem que ser realmente muito bom, ou você tem que ser um bom artista, sim, mas na parte de programação, na parte de desenvolvimento, na parte de algumas coisas assim, é muito mais complicado de você entrar na área de games, mesmo sendo um mercado muito grande, mas eles são muito exigentes nessa parte, e às vezes não é um mercado, aí é um mercado com uma entrada um pouco mais complicada, pelo que eu andei pesquisando. Mas daria para eu entrar primeiro no mercado de programador e depois entrar no mercado de games, é o que eu escolhi. Então por isso que eu escolhi o desenvolvedor full stack Python e também escolhi o curso de Unreal, só que não é o curso de empregabilidade, não é o curso de emprego da Unreal. É um curso tipo da Unreal assim, mas é um curso muito bom. O professor é inclusive muito bom. E eu tava dando uma parada nesse curso porque eu tava com um computador muito ruim. Quer dizer, ele é um computador bom, mas para rodar Unreal dá uma dificultada. E aí eu tô com um computador novo, que não é meu, na verdade, do meu irmão. E aí a gente tá usando meio que junto, só que é mais dele do que meu, né? Só que como ele usava meu, porque o dele tinha quebrado, aí ele tava usando o meu, então eu tô usando o dele, então é uma troca. É assim que funciona quando você tem irmão, pra quem não sabe aí. Mas seria isso. E aí
tô contando um pouco de assuntos da minha vida, trocando um pouco de assunto, mas seria mais para poder colocar aqui que eu comprei esses cursos e eu tô pagando todos os meses ele. E aí, o que eu posso falar sobre alguma coisa? Bom, a EBAC é o seguinte, praticamente todo o que eu tô vendo até agora nos cursos, seja na, eu vou mostrar aí na tela, vai estar aparecendo aí a tela agora, a porcentagem que eu tô nos cursos. Eu não tô muito avançado em nenhum curso, mas tem um curso de programa de carreira que eu vi tipo, acho que uns 20%. Ele é realmente muito bom. Ele vai meio que te guiando assim, meio que tipo, o que você quer fazer da sua vida. E inclusive essa parte do curso me ensinou num vídeo que eu já estava pensando em fazer. Só que eu vou pegar algumas dicas que eles deram e não vou passar para vocês as dicas, né? Porque é roubar conteúdo, mas eu já estava pensando em fazer e aí, com base nisso que eles falaram, eu tô pensando um pouco melhor na questão de tipo, para quem não sabe, eu tô quase me formando em engenharia de controle de automação no Instituto Federal. E eu quero dar algumas dicas porque não é um curso que eu realmente goste. Mudar para a cidade que eu mudei, fazer esse curso realmente me fez abrir a cabeça de algumas outras formas, mas você precisa realmente, na minha concepção, você precisa realmente meio que às vezes experimentar algumas coisas, mas algumas dicas teriam sido muito boas para mim, para eu poder seguir o meu caminho de uma forma que eu gostasse muito mais. Então, Deus é muito bom comigo, eu tenho diversas oportunidades, mas às vezes tem muita gente que acaba desistindo do curso por causa de algumas coisas que eles não fazem antes, e eu pretendo fazer um vídeo para isso também, mas eu tô fugindo um pouco do assunto. Então, tem esse curso de programa de carreira, esqueci o nome. Tem o curso de IA. As primeiras aulas desse curso de IA, que foi uma live, que aí depois eles transformaram no curso de IA, as primeiras aulas são bem chatinhas, na verdade. É mais um podcast onde eles ficam conversando com alguém que seria um especialista, só que ele fala as coisas mais senso comum possível. Se você pesquisou de IA, sei lá, se você utilizou o chat GPT por alguns dias, você provavelmente já sabe muito disso. Se você viu um mínimo disso, você já sabe as coisas que esse cara tá falando. Mas eu fiquei meio que, tipo, jogando um joguinho enquanto tava escutando ele falar. E tinha uma outra coisa que ele dava uma curiosidade, eu achava interessante. Só que aí começou a entrar nesse curso de IA, começou a entrar na parte de machine learning, de como funcionava um deepfake. Eu achei interessante essa parte. A qualidade não tava tão boa que nem a qualidade de alguns dos outros vídeos, assim. Me lembrou um pouco da qualidade dos vídeos da GIO, sei lá, que não são qualidades tão boas, os da DIL. Eu fiz alguns cursos da DIL e não é tão boa a qualidade, comparada à qualidade da EBAC. A EBAC dá, tipo, é uma qualidade de gravação realmente muito forte mesmo, que o pessoal da EBAC tem, e eles fazem meio que, tipo, às vezes é muito simples, só que eles fazem o simples muito bem. Então é um microfone muito bom, é uma gravação de tela muito boa, é uma gravação de câmera muito boa, uma edição, tipo, tranquilinha, assim, uma edição básica, mas, tipo, sabe, é fazer o bem, muito bem feito. E eu gostei, e aí eu vou falar sobre os cursos principais. Os cursos que são considerados principais seria a parte do curso de Full Stack e quer dizer, o curso de Front-End e o curso de Back-End. Para quem não sabe, Full Stack significa meio que Front-End e Back-End junto, então você trabalharia em tudo, que aí seria o Full Stack, seria a Full Stack eu não sei traduzir em português, mas seria o front-end e o back-end junto. Aí o back-end é em Python e o front-end o front-end funciona de uma forma diferente, né? Tem o HTML, CSS e o JavaScript, que tem praticamente todas as páginas, e aí você pode utilizar algumas outras ferramentas do JavaScript, que são o React, Next, e aí, inclusive, no curso ele vai ensinar isso. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês que no curso acontece, que é uma coisa que eu não gostei tanto, mas muitas vezes nos desafios de Python, principalmente, eu às vezes não tinha visto como utilizar alguma função, não tinha aparecido no curso como utilizar uma função, e aí aparecia para você poder fazer ele com aquela função. Para quem não sabe, nos desafios, eles fazem um desafio muito parecido como é feito no BigCrowd, como é feito no LeetCode, como é feito em praticamente todos esses programas de desafio, eles fazem na EBAC. É muito bem feito, inclusive tem uma IA da EBAC que é muito boa. Você tem diversas tarefas para enviar e às vezes a IA consegue analisar, mas quando a IA não consegue analisar porque é algo um pouco mais complicado, eles têm pessoas que são separadas para isso, eles falam quais são os erros, e aí você ganha uma nota. As notas é meio que tipo.
Se você fizer o que eles pediram, mesmo que não fique extremamente bem feito, você não precisa fazer um negócio todo bonitinho. Você tem que fazer o que eles pedem. Se você conseguir fazer o que eles pedem, é 100. Se você não fizer uma função, eles vão tirando ponto. E aí, se você não fizer alguma coisa. E aí eu ando sempre procurando pelo 100. Teve uma vez, eu acho que eu tirei 70, aí eu peguei, eu testei de novo e fiz 100, porque eu tinha esquecido uma coisa, assim. E é extremamente importante você fazer essas atividades porque elas são realmente muito boas para você poder aprender, porque você retira várias dúvidas. Porém, nessa parte que eu estava criticando, inclusive, na parte do curso de Python, tinha algumas funções que estavam aparecendo que não tinha sido ensinado no curso de Python. Eu conhecia, dava para pesquisar na internet e eu acho que é uma coisa que a EBAC tem que dar uma melhorada, meio que tipo, viu, ó, você tem que fazer um desafio com base do que o aluno viu, porque senão o aluno vai ter que pular esse desafio, ir mais para frente, estudar mais para frente para depois votar nele. E no próximo vídeo eu vou ver de poder entrar no programa de empregabilidade. Nessa questão de programa de empregabilidade, eu vou ver no próximo vídeo já tá com ele, poder dar algumas novidades sobre isso. Mas a pergunta que não quer calar é: com base em tudo que você viu no curso, isso é realmente bom? Esse curso é realmente bom? E eu posso te dizer com certeza que ele é realmente bom. Os exercícios deles são muito bons, a didática dos professores são muito bom. Tem professores que são melhores, tem professores que são um pouco que às vezes não encaixa tanto a que não encaixa tanto a parte da didática dele, que nem, por exemplo, eu prefiro muito mais o professor de back-end do que o professor de front-end, mas é mais uma questão de, eu acredito que o professor de back-end ele faz isso há muito mais tempo, e o professor, quer dizer, o professor de back-end faz isso há muito mais tempo, e o professor de front-end ele tá um pouco mais novo, então você sente que ele tem algumas inseguranças e que ele fala um pouco mais travado do que o professor de back-end, e a forma de didática do professor de back-end é tipo muito mastigado, assim, ele te ensina realmente muito bem a parte de Python, assim, ele é realmente muito bom, só que todo o conteúdo que você está vendo na EBAC, você vai conseguir achar ele na internet. A questão é da qualidade, que às vezes, muitas vezes você pode não achar, ou algum conteúdo específico, a parte da explicação, e a EBAC ela mastiga muita coisa para você, que é o que meio que era o trabalho do professor poder fazer, sabe? Você tinha que, em teoria, entender aquilo de alguma forma, ou seja por livros, ou seja por vídeo, e o professor ele deveria ser um facilitador daquele conteúdo. Seria, em teoria, isso que essa seria a forma que deveria funcionar. Infelizmente, para qualquer um que faz faculdade, ou muitas vezes escola, sabe que não é assim que funciona. Vários professores, inclusive, eles dificultam. Teve uma vez na faculdade que eu posso até contar que eu não estava conseguindo resolver um exercício que eu acho que era uma integral, uma derivada, alguma coisa assim. Eu não estava conseguindo resolver porque já era aquelas derivada de qual é o nome? Transformada de Laplace, assim, já era um negócio mais avançado de cálculo 3 praticamente. Aí eu perguntei pro professor, viu, professor, eu tô com dificuldade nesse exercício aqui, ele é meio difícil, né? Aí ele pegou ele pra mim e falou, esse daí é difícil mesmo. E é isso, e mais nada, sabe? Tipo, e é isso. É isso que infelizmente acontece na faculdade. Teve um cara também que comentou, que eu vou botar ele aí na tela, o Lucas Lima 3006. Ele mandou, cara, muito obrigado pelo vídeo. Finalmente um não patrocinado falando sobre os cursos. A maioria das reviews são patrocinadas. Se conseguir depois, atualiza o que você está achando, por favor. Queria muito pegar um curso deles, mas ainda estou em dúvidas. Ainda assim, seu vídeo ajudou muito. Então, eu estou muito feliz com isso, porque se eu conseguir ajudar uma pessoa já é o suficiente. Então, a minha dica é, você que está pensando em pegar o curso, se você tiver dinheiro, pega, mas só se você tiver dinheiro. Às vezes pega em várias vezes, assim, que não eu tô fazendo, mas só se, tipo, esse dinheiro não te fez falta nenhuma, porque se você realmente quiser, você consegue estudar aquilo, só que na questão de entrar no mercado de trabalho, essa é a questão complicada, e é por isso que eu realmente estou fazendo os cursos da EBAC. Eu talvez conseguiria aprender de forma própria, o que eu acho que seria um pouco mais complicado para mim, porque eu tenho algumas dificuldades na parte de programação. Tem coisas que eu aprendo sozinho, que eu acho muito fácil, que nem, por exemplo, aprender inglês para mim foi extremamente fácil. Eu me considero um nível bom de inglês, mas programação é realmente algo que é mais complicado para mim, e o curso está me ajudando nisso. Então, dependendo de como você é, talvez você consiga aprender sozinho. A questão é como você vai entrar no mercado de trabalho
e principalmente no Brasil as coisas são muito caras, então, tipo, como que você vai conseguir sobreviver com um salário tão baixo que às vezes dão, ou salário nenhum que às vezes você poderia ter? Então, tipo, se você for pegar um estágio, tem estágio que dá R$ 800, R$ 1.500, e se você não tiver um pai ou uma mãe apoiando, ou até mesmo se você tiver, mas dependendo da condição financeira deles, você vai ficar muito complicado, porque é um dinheiro muito baixo, e aí você tá praticamente um adulto e gastando a mais. Se você tem mais de 15 anos, você é praticamente um adulto, tipo, você come como um adulto, você tem as despesas de um adulto, você só não é um adulto, você só não tem os direitos, sim, mas você gasta bastante. E seria mais isso, depois eu vou fazer a finalização desse vídeo, talvez. E agora eu tô aqui no final do vídeo, gravando. Não tô falando tão alto, porque são 6:30 da manhã. E minha mãe e meu irmão estão dormindo aqui, num quarto do lado. Mas seria mais isso mesmo. Qualquer ponto que não tenha deixado muito claro, porque eu gravei esse vídeo, na verdade, bem rápido. Na verdade, eu gravei o áudio e depois eu botei a gameplay de fundo, mas eu terminei de editar. O vídeo ele não ficou tão bem editado, porque eu ainda tô aprendendo como editar, só que o importante desse vídeo é ele ser mais informativo do que ele ser algo, uma obra-prima. Entendeu? Mas eu tô melhorando na parte de edição, eu tô utilizando DaVinci Resolve, eu tô aprendendo bastante. Mas seria mais isso mesmo, qualquer dúvida é só mandar. Que nem, por exemplo, teve só um comentário no último vídeo, mesmo tendo várias visualizações. Normalmente é assim, mas eu sou alguém muito acessível, porque meu canal é muito pequeno. Então, se você tá vendo isso e tiver qualquer mínima dúvida, pode perguntar. Eu pesquiso lá no EBAC, eu vejo como responder. E meu objetivo mesmo é que eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade de fazer o curso. Tem muita gente que não tem tempo, tem muita gente que não tem dinheiro, tem muita gente que tem o tempo e tem o dinheiro, mas não tem a segurança daquilo, porque poderia ser um dinheiro que faz falta. E às vezes é um dinheiro que, tipo, o cara ganha de mesada, ou que o cara trabalha de freelancer, garçom, alguma coisa no final de semana e é um dinheiro que vai fazer falta para ele, mas que ele gostaria de um investimento. Então é esse o meu objetivo, trazer para você a realidade das coisas. E mesmo que eu não tenha avançado muito, eu ainda consigo responder algumas coisas, mas eu vou avançar cada vez mais. Justamente por eu ter mudado de trabalho, isso vai facilitar muito. E seria mais isso mesmo. Meu objetivo real é ajudar as pessoas nessa parte, certo? Esperem por mais vídeos no futuro. Eu, inclusive, estou pensando em fazer vários vídeos. Eu não sei se entraria aqui no canal, mas eu começar a falar algumas coisas, dar algumas dicas assim para alguém poder fazer um dinheirinho extra, porque eu tô há 4 anos na faculdade e eu fui começar a trabalhar só ano passado que eu comecei a trabalhar numa multinacional no estágio, só que era um estágio extremamente ruim, eu saí para trabalhar de garçom, para ganhar dinheiro de verdade. Aí ganhando dinheiro de verdade, agora eu vou abrir um negócio meu e aí eu vou ter mais tempo e vou ter mais dinheiro ainda, mais de verdade. Dinheiro de verdade que eu tô falando é dinheiro para você, que você conseguiria morar sozinho, é isso que eu tô falando. Com dinheiro de estágio você não conseguiria morar sozinho. Conseguiria, debaixo de uma ponte assim, dentro de um carro, de um Uno velho assim, depende, né, do Uno, né? Debaixo de uma ponte você conseguiria morar com dinheiro de estágio. Agora, se você morar numa república e tiver que comer, já fica apertado só com o dinheiro do estágio. Mas aí seria isso, qualquer coisa, só mandar. Eu sou acessível, manda aí. Falou, viu? Obrigado.